A graça e a paz do nosso Jesus Cristo seja com a amada igreja. Né? Hoje nós estamos em mais um EBD, né? Online. Nós estamos vivendo um momento em que o mundo, né, está parado, né? Em que nós estamos em uma situação há muito tempo vista, acho que há mais de 100 anos, né? Mais ou menos. Mas as gerações as mais antigas, né? Que meus tios, né? Que já tem uma certa idade, nunca viu uma situação como essa, né? Mas, irmãos, o tema da nossa EBD hoje, né? Diante de tudo que nós estamos vivenciando, é proclamando Cristo em momentos de crise. Nós sabemos que o apóstolo Paulo, ele disse, né? Que devemos proclamar Cristo a tempo e fora de tempo. Então, meus irmãos, vamos meditar, né, especificamente em dois textos, Lucas 5:5 e Atos 23:11. Então, Lucas 5:5 e Atos 23:11. Em Lucas 5:5 diz: Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Irmãos, fiquem com esta parte aqui. Sob a tua palavra lançarei as redes. E aqui de antemão, irmãos, gostaria de dizer-lhes aqui um princípio. Simão está aqui, né, obedecendo a ordem de Jesus Cristo para lançar a rede em determinado local, porque durante toda a noite eles não haviam conseguido pescar, né? E ele obedece a Cristo confiando na palavra do nosso Mestre Jesus. Então, irmãos, aqui está um dos princípios. O que fazemos, devemos fazer conforme a palavra do Senhor. Nós podemos lançar as redes, e temos que lançar as redes, mas é o Espírito Santo que enche de peixes. Num outro texto, irmãos, vamos lá para Atos. Atos 22, no versículo 11. Irmãos, Paulo aqui, não, o apóstolo Paulo, aqui está no momento aqui crucial de sua vida, de grande dificuldade. Ele já havia estado feito as suas viagens missionárias e estava aqui, né, perante o Sinédrio. Né? Já havia se postado em Jerusalém, feito o seu discurso, aonde ele fala sobre a sua conversão de uma forma mais apropriada. No capítulo 22, os irmãos podem ver aqui, inclusive até foi tema da mensagem do pastor Jorge Mariano na semana passada, né? No capítulo 22, ele traça algumas minúcias daquilo que é descrito no capítulo 9 de Atos. Mas o apóstolo Paulo está aqui em um momento de grande dificuldade. E Jesus aqui se mostrando a ele presente, diz, aqui sim está escrito, na noite seguinte o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse, coragem, pois do modo porque deste testemunho a meu respeito em Jerusalém, importa que também o faças em Roma. Paulo estava aqui, irmãos, recebendo do Senhor Jesus Cristo a notícia de que ele estaria presente até Roma. Que ele não temesse o que poderia vir. Então, meus irmãos, nós temos aqui a nossa temática, proclamando Cristo em momento de crise. O que abstrair, então, irmãos, dos textos lidos? O que nós, né, podemos verificar nos textos lidos? Em Lucas 5, nós observamos aqui, né, que há
Os discípulos estão sendo convocados para uma grande missão. Eles eram pescadores, né? Estavam aqui trabalhando no seu labutar, no seu dia a dia. Jesus os chama para serem agora pescadores de homens. Nós temos aqui, irmãos, que simplesmente Simão Pedro, ele aplica a palavra de Jesus em uma circunstância específica. Então vemos aqui a aplicação da palavra do mestre em uma circunstância específica. Qual era uma dificuldade que eles tinham, que era justamente de não ter apanhado os peixes. E aqui nós podemos fazer várias conjecturas, né? Estariam eles em grande dificuldade material aqui, né? E Jesus aqui está mostrando o lado espiritual, na qual todos nós cristãos temos que estar atentos, porque temos que viver por fé, né? No outro texto, nós vemos aqui, em Atos 22, no versículo 11, onde Paulo está prestes, né, a enfrentar as ciladas dos judeus, está perante, né, reis, e testemunhar perante reis e chegar até Roma. Nós vemos aqui, irmãos, algumas nuances nesta palavra aqui. Coragem. Jesus está encorajando a Paulo a ter coragem, a enfrentar a dificuldade que está por vir. Irmãos, nós não sabemos, né, o que está por vir. Nós estamos clamando a Deus dia a dia, estamos suplicando a Deus, orando pelos nossos, né, pedindo a Deus, mas, de certo modo, nós vivemos, o mundo vive uma grande incerteza. Mas aqui Jesus está dizendo que, embora o mundo viva uma grande certeza, nós temos a certeza em Cristo. Então, irmãos, Jesus Cristo, ele vai dizer, ele vai estar colocando diante de Paulo algumas situações pelo qual ele vai lembrar o modo de vida de Paulo, o proceder de Paulo, a maneira de viver, o seu testemunho. Jesus diz assim: da forma como você, Paulo, viveu, você vai dar testemunho, você também vai viver da mesma maneira. Não importa as circunstâncias. Você continuará da mesma forma ou, melhor ainda, terá oportunidades. O nosso amado e saudoso pastor Caldas sempre dizia que na calamidade há uma oportunidade. Ele já pregou várias vezes sobre isso. Então, irmãos, né? Toda essa conjuntura, tudo que nós estamos verificando aqui nesses dois textos, que eles, né, eles vão se convergir para uma situação específica, um ambiente de crise. Então, irmãos, o que ocorre aqui em ambos os textos, em que você percebe algo que permeia um ambiente de crise? Nós percebemos aqui, nessas duas situações, a presença do Senhor Jesus Cristo. Então, irmãos, o que vai caracterizar este ambiente de crise? Né? Na vida nós passamos, né, várias situações difíceis. Quem nunca passou em situações difíceis? Quantas famílias estão agora, né, passando situações, né, de imprevisibilidade, situações de compressão do tempo, de urgência, né? Isto caracteriza o ambiente de crise. A ameaça de vida, irmãos, se nós observarmos, cada dia mais nós temos a olharmos os noticiários, né? Nós vemos essa questão, nós percebemos que uma vida, ela é efêmera, né? E às vezes, meus irmãos, eu mesmo tento não estar muito dando muita evidência aos noticiários, senão a gente fica deprimido, né? Mas, né, é um ambiente de crise. Isto, meus irmãos, um ambiente de crise, ele demanda necessidades de postura organizacional não rotineira. Nós vemos aí os organismos governamentais modificando
toda a sua dinâmica, né? Nós temos leis específicas, nós temos novos comportamentos, novas medidas e temos que nos adequar a isso. A quarentena é uma é, é uma situação específica. Nós temos também uma situação de ambiente de crise, nós que somos principalmente os profissionais de segurança pública, os profissionais da área de saúde, né, vivenciam muito isso, né? Há um planejamento analítico especial, ou seja, há uma demanda agora que é preciso que se reveja para que os esforços sejam direcionados para atender algo específico, no caso, né, essa situação aí específica da Covid-19. Então, irmãos, e uma outra situação que caracteriza o ambiente de crise, a capacidade de implementação e considerações legais especiais que nós estamos vivenciando aqui. Ou seja, nós estamos vivenciando um momento, né, muito específico, né, que envolve toda a sociedade. Mas, irmãos, é nesse ambiente que temos que continuar proclamando Cristo. E então, de quem é essa responsabilidade? Vamos lá para Mateus 28. Mateus 28. Há uma responsabilidade muito grande, né, que paira sobre os salvos. Jesus dá uma ordem, né? Ele deu uma ordem. Ide, Mateus 28, verso 19. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Jesus dá uma ordem. Nós podemos resumir em três momentos. Fazer discípulos, batizando-os e ensinando-os. Vamos estar aqui tendo um enfoque na questão do ensino, né? O que isso significa? As ordens de Jesus, aqui em Mateus 28, o que isso significa para nós? Que há tarefas que devem ser desempenhadas indefinidamente. Não importa, irmãos, aonde estivermos, as circunstâncias, em que momento estivermos, nós temos que cumprir as ordens de Cristo, manter-se fiel perante o Senhor, como cristãos, como salvos, lavados e remidos pelo sangue de Cristo. Uma outra situação, irmãos, do que isso implica, do que essa ordem implica, é que é a universalidade de lugar, cultura e circunstâncias. Não importa. Não importa o que tiver. E o apóstolo Paulo foi um exemplo muito grande disso, né? O apóstolo Paulo disse: sei sofrer fome, necessidades, sei ter fartura, sei ter abundância. O que isso implica também, irmãos? A presença eterna de Jesus com os salvos. Irmãos, esta é a confiança que temos em Deus, que Jesus está conosco. Eis que estou convosco todos os dias. Não importa as circunstâncias, não importa a situação. Ele está conosco todos os dias. Por isso que o apóstolo Paulo diz lá em Romanos: mas o justo viverá pela fé. Qual é a ênfase do nosso estudo de hoje? Dentro daquilo que nós pontuamos aqui nas ordens de Jesus. O ensino. Mas o ensino de quê? O ensino daquilo que Jesus ensinou. Irmãos, precisamos, nesse momento, aprender mais de Cristo. É uma oportunidade ímpar de estarmos mais próximos de nossas famílias. É uma oportunidade ímpar de termos mais tempos para ler a palavra do Senhor. Então, irmãos, né, o que é que... Quais quais os procedimentos que podemos adotar nesse período, né? Como discípulos de Jesus, somos convidados todos os dias a aprender mais de Deus, irmãos. A oportunidade ímpar de lermos um pouco mais a Bíblia, de manter esta leitura de forma regular.
e sistematizada. É o momento de nós orarmos mais, né? É o momento de nós colocarmos diante do Senhor toda a nossa ansiedade. É preciso, irmãos, também para aqueles que são os nossos parentes, nossos familiares, que muitas das vezes agora, né, nós estamos vendo essa sede das pessoas buscarem nas lives, ouvir alguma palavra. Qual então a palavra adequada que, como servo do Senhor Jesus Cristo, devemos proferir? É preciso, irmãos, ter uma palavra adequada no momento de crise. Sim. E essa palavra é de responsabilidade da igreja do Senhor. E esta palavra ela tem que estar baseada na palavra de Deus. É preciso falar aos nossos parentes, aos nossos amigos, às pessoas que não entendem o que está acontecendo, né? De que Deus tem o controle de tudo. É preciso falar da misericórdia e da graça de Deus. De que Deus tem o controle de tudo. A resposta de Pedro, irmãos, ela vai demonstrar ali, né? Quando ele diz, né? Sob a tua palavra lançarei as redes. Ela demonstra confiança em Deus diante da sua palavra. Paulo estava em uma situação de imprevisibilidade, nós verificamos aqui, apesar de saber, né, que havia sido chamado para sofrer pelo nome de Jesus na propagação do Evangelho. Ele sabia que ele foi chamado para isso, mas ele estava em uma situação de imprevisibilidade. Então, irmãos, a ordem é viver por fé, ter confiança em Deus. Então, qual é a lógica disso tudo, né? Vamos voltar aqui para Lucas 5, versículo 5. A lógica do texto, irmãos, aqui, ele é um pouco desconcertante. Nós observamos o contexto também. Nós percebemos aqui que há o desafio do esforço e da perícia humana. Não adianta. Todo esforço e perícia humana, toda a ciência, ela se torna vã sem o conhecimento de Deus. Irmãos, nós estamos orando. O mundo está aí buscando uma vacina. Mas Deus é que dá a capacidade, Deus é que está à frente, Ele é que tem o controle. É importante, irmãos, entender que Deus quer ter o controle da nossa vida. Qual a palavra adequada como salvos, como cristãos, temos para aqueles que vierem a nos questionar? Deixe Deus interferir na sua história. Dê a devida atenção à palavra de Deus. E isso implica em ouvir a palavra de Deus, em acolher a palavra de Deus, em crer a palavra de Deus, né? E em observar a palavra de Deus, em praticar. E assim, irmãos, a partir de nós, se nós fizermos isso, colocarmos diante do Senhor, nos dispormos diante do Senhor a ouvir o Senhor, a acolher a sua palavra, a crer e a praticar, nós podemos então com muita propriedade, transmiti-la. E aí nós vimos lá em Pedro, 1 Pedro 3,15, que aí sim teremos a resposta certa para os momentos de crise. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, irmãos, temos uma palavra adequada para o momento de crise. E esta palavra tem a sua base na palavra de Deus. Então, irmãos, o momento atual, né, nós sabemos, é de crise no país. O que proclamar? O que falar às pessoas? Como salvos em Cristo. Nós estamos aqui estudando a palavra de Deus em um EBD, aprendendo um pouco da palavra de Deus. E aqueles que vierem a nós, necessitando de uma palavra de afago, uma palavra de aconchego, o que falar a eles? Qual a palavra adequada? Como proclamar a Cristo em momento de crise? Devemos dizer, crê em Deus. Jesus não nos enganou, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus está conosco, Ele está aqui. Ele não nos abandona. Conclame a todos
a conhecer o verdadeiro Deus e tenha certeza de que Ele está no controle de tudo. Irmãos, vamos lá para Isaías 45, versículo 5, uma palavra importante. Isaías 45, versículo 5, diz assim: A quem me comparareis para que eu lhe seja igual? E que coisa semelhante confrontareis comigo? Aliás, irmãos, não. Isaías 45, perdoe. Eu sou o Senhor, e não há outro. Além de mim não há Deus. Eu te cingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba, até o nascente do sol, e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor, e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas as coisas. Irmãos, Deus está no controle de tudo. Olha o que ele vai dizer aqui, irmãos, em Isaías, no versículo 18. Porque assim diz o Senhor que criou os céus, o Deus que formou a terra, que a fez e a estabeleceu. Não a criou para ser um caos. Esta era a vontade de Deus quando Deus criou o universo, criou a terra. Não a criou para ser um caos, mas para ser habitada. Eu sou o Senhor e não há outro. Como cristãos, irmãos, devemos ser exemplo dos fiéis na oração e súplica pelos governantes e autoridades constituídas. Sim, devemos orar, né, pelo nosso país, pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades, para que conduza bem, para que Deus possa interferir. Lá em Jeremias, né, nós vemos isso em Romanos 13, em 1 Timóteo 2, de 1 a 3. O que é que diz em Jeremias 29? Vamos ver um pouco Jeremias 29. Jeremias 29, versículo 7, vai dizer assim, irmãos: Procurai a paz da cidade, para onde eu vos desterrei, e orai por ela ao Senhor, porque na sua paz vós tereis paz. Olha o versículo 11 que diz em Jeremias: Eu esqueci que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então me invocareis, passareis a orar a mim, e eu vos ouvirei. Irmãos, confie em Deus. Invoque ao Senhor, pois Ele atende a oração dos justos. Que Deus abençoe aos irmãos e que o Senhor Deus aplique a porção da sua palavra em nossos corações. Deus abençoe aos irmãos. Amém.